Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Dando sequência à nossa série Questões Comentadas VUNESP, trouxe hoje algumas questões do ano de 2020, questões de nível superior. A primeira, assinale a alternativa que reescreve a passagem do texto em consonância com a norma padrão de emprego e colocação de pronomes. Isso daqui é muito interessante. Isso daqui é o quê? Colocação pronominal. Você sabe que na próxima prova sua da VUNESP terá também colocação pronominal. Então vamos ver. Existe hoje livro para ser ouvido que principalmente identifica-se pelo nome em inglês. Você precisa primeiramente saber quais são os pronomes oblíquos átonos. Então nós temos lá o se, o te, me, aí tem também o e suas variações, que as suas variações pode ser o quê? Lo, lá, no, quando termina em som nasal, na, nos, nas. Então, aqui são os mais cobrados, por exemplo, nos, vos, e tem também lhe e lhes. Então, isso daqui é clássico, você precisa saber quais são os pronomes oblíquos átonos. Então, vamos ver. Quando se fala aqui, que principalmente identifica-se, aqui está, primeiro ponto, identifica o pronome oblíquo átono, é o se. Agora, aqui já entra em questão o quê? Próclise, que é quando o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem depois do verbo, não é isso? Ênclise vem depois. Então, isso daqui é muito importante você compreender. O que é mais complexo? Próclise. Então, você tem que saber quando se usa a próclise. Então, aqui nós vimos que nós temos aqui o verbo e o pronome veio depois dele. Então, aqui nós temos um caso de ênclise. Para você usar, para que tenhamos ênclise, não pode haver nenhuma palavra atrativa que exija a próclise. E neste caso aqui, principalmente, fique atento, quando aparecer o que, a VUNESP gosta muito de colocar o pronome relativo, ou então a conjunção que, mas aqui não é o caso. Depois ela tem em outra alternativa aqui. Aqui é o que? Principalmente, observe, palavra terminada em mente. A maioria delas é o que? Um advérbio, não é isso? Advérbio. Agora, você se lembra de que advérbio é uma palavra atrativa? Sim. Sempre que aparecer advérbio, você sabe, o pronome tem que vir para perto dele e virar antes do verbo. Aí teremos um caso de próclise. Então, como tem advérbio e o pronome não veio perto dele, o advérbio é o que a gente chama de palavra atrativa. Ele não veio perto do advérbio, então está errado. O correto seria que, principalmente, se identifica. Havia fronteiras, mas a partir dos nichos dedicados à deficiência visual, os volumes de viva voz extrapolaram-lhes. Primeiro ponto, identifique o verbo. Ok. Neste caso aqui, tem alguma palavra atrativa? Os volumes de viva voz? Não tem. Então, se não tem palavra atrativa, não é obrigatório usar próclise. Se eu não uso próclise, então, neste caso, eu vou usar o quê? A ênclise, ok. Olha aqui, questão de nível superior, é importante você compreender. E agora? Então essa alternativa está correta, porque eu tenho que usar a ênclise. Mas será que é o lhes? Aí você precisa de novo voltar à transitividade verbal. Verbo transitivo direto, aí você vai usar como complemento o, a e suas variações, né? Lo, lá, nos, nas, por exemplo. Então aqui já ficou fácil. Agora, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu uso lhe ou lhes. Isso daqui é muito importante você memorizar também. E nesse caso aqui, eu extrapolo o meu texto, eu extrapolo o meu tempo, ou eu extrapolo ao tempo ou extrapolo o tempo. Então, o tempo. Então, é um verbo transitivo direto. Eu extrapolo o quê? O tempo. É um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, eu posso usar lhe ou lhes? Não, eu uso lhe ou lhes para um verbo transitivo indireto. Macete, muito interessante. A VUNESP gosta muito de cobrar transitividade verbal. Às vezes você resolve uma questão de colocação pronominal somente com transitividade verbal. Então, o correto aqui seria o quê? Vamos escrever aqui. Extrapolaram-nas.
Por que que é nas? Porque aqui terminou em som nasal. Terminou em M, você coloca o N e vai usar aqui o pronome oblíquo átono. É as porque, vamos ver aqui, ó. Havia fronteiras, mas a partir dos nichos dedicados à deficiência visual, os volumes de viva voz extrapolaram-lhes. Então, não é nas, porque extrapolaram o quê? Neste caso aqui, havia fronteiras, mas a partir dos nichos dedicados à deficiência visual, os volumes de viva voz extrapolaram-nas. Então, está correto, porque é quem? As fronteiras. As fronteiras, elas, se é elas, eu vou usar o pronome oblíquo átono. Não posso falar extrapolavam elas. Então, extrapolaram-nas. Ok? Fique atento a esse som nasal aqui, fique atento que aqui a VUNESP é meio capciosa, porque ela coloca muito. Se você tem que, lembrando que você só pode usar lhe ou lhe se for um verbo transitivo indireto. Como é verbo transitivo direto aqui, eu não posso usar lhes. Seriam mais de 44 mil títulos lançados anualmente nos Estados Unidos, aos quais teria-se acesso. Então, já identifiquei aqui o pronome oblíquo, já identifiquei o verbo, primeiramente. E neste caso aqui, será que aos quais teria-se acesso ou aos quais se teria acesso? Então aqui, ó, aos quais, isso que eu disse ainda há pouco, apareceu qual, quais ou que, isso aqui é o que? Um pronome relativo. O pronome relativo é o que a gente chama de palavra atrativa. O que é palavra atrativa? Aquela que vai atrair o pronome para perto dela. Então o correto aqui seria aos quais se teria acesso. Então posso descartar também. Foi proposta uma emenda autorizando a Biblioteca do Congresso a entrar no negócio. Aprovaram-na os deputados. Então, primeiro ponto, já identifique o verbo. Eu aprovo o quê? A proposta, a emenda, como disse aqui. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento. É o que eles aprovaram? A emenda. A emenda é ela. Se é ela, como pronome oblíquo átono, eu uso a. Então, eu poderia escrever aqui, ó, aprovaram. Então, eu já sei que eu não posso falar aprovaram ela, eu vou usar o a, que é o pronome oblíquo átono, que vai ser usado como um complemento do verbo. Então, agora, aqui você observa, terminou em som nasal. Sempre terminar em M, você precisa colocar o N. Eu não posso falar aprovaram a. Sempre terminar em som nasal, aí fica o quê? Aprovaram-na. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar o na. Quando você observa aqui em cima, verbo transitivo direto, eu uso na, desde que termine em som nasal, como terminou aqui o M. Então, por isso que a alternativa D está correta. Os lançamentos de audiobooks superam os de volumes em capa dura, que também não comparam-se com aqueles em preço. Falando em audiobooks, lembre-se dos nossos e-books que já estão disponíveis lá no nosso site, cienciaexata.com. Um material com excelente custo-benefício, que também não comparam-se. Neste caso aqui, ó, não, isso aqui, vamos identificar o verbo. Aqui é o verbo e aqui eu tenho o quê? Uma palavra negativa. Palavra negativa, advérbio, as orações, as conjunções subordinativas, os pronomes relativos, eles atraem o pronome para perto dele. Então, aqui o correto seria o quê? Não se comparam. Então, fique atento. Apareceu não, nunca, jamais. Pronome vem antes dele, vem depois dele e vem antes do verbo. Então, aqui nós temos um caso de próclise, o correto. E ali tem o examinador colocou um caso de ênclise. Então, por isso que a letra E está errada. Na oração, eu devia processar a escola por lesão na cervical. A preposição destacada forma uma expressão em que o sentido é de. Então, vamos ver aqui, quando fala lá, esta cadeira não tem encosto para a cabeça. Eu devia processar a escola por lesão na cervical. Está falando de lugar? Não. Elimine aquelas mais fáceis. Está fazendo uma comparação? Eu deveria processar a escola como meu colega. Não, esse por não vai indicar comparação. Causa. Finalidade? Finalidade não. Finalidade é para. Para, a VUNESP gosta muito de cobrar também essa conjunção. Eu devia processar a escola para eu ganhar um dinheiro. Aí sim teria uma finalidade, você descarta. E ficou causa e consequência. Tem muita gente que tem pânico. Pânico nada, não precisa ficar igual o Calvin aqui não. A causa é aquilo que vem primeiro.
a consequência vem depois. Então, vamos ver qual das ações ocorre primeiro aqui para a gente saber. Então, quando falo, eu devia processar a escola por lesão na cervical. Qual das ações ocorreu primeiro? Ele vai processar e depois ter uma lesão, ou ele teve uma lesão no caso e depois processaria? Então, aqui ocorreu primeiro. O que ocorre primeiro está estabelecendo uma relação de causa. Muito simples, causa e consequência, aquilo que ocorre primeiro. Primeiro ele vai ter a lesão para depois ele processar. Então, este por aqui, ó, desta parte aqui, está indicando a causa dele processar a escola.